os obreiros nos ajudem. Os irmãos forem entrando, encaminhem para cá, para esse centrão aqui. Os irmãos da área 1. Quando encher aqui, pode ficar aqui também mais ao lado. Mas vamos preencher aqui essas cadeiras. Tem muito lugar aqui ainda, ó. Glória a Deus. Então os obreiros orientem os irmãos. Pastor Janaíus, com a oportunidade. Glória a Deus. Meus amados, fiquemos em pé. Faremos a leitura da palavra de Deus. Salmo de número 116, versículo 12. Salmo de número 116, a partir do verso 12. Nós vamos ler até o verso 19. Salmo 116, verso 12. Quem encontrou, amém? Vamos fazer a leitura participativa. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Pagarei meus votos ao Senhor agora na presença de todo o seu povo. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, soltar-te as minhas ataduras. Pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Glória a Deus. Ó Deus amado, bendito, rendemos graças a Ti, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Continua abençoando o Teu trabalho, presidindo, falando ao nosso coração. Abençoa toda esta programação. Estamos aqui para celebrar o Teu nome e sermos gratos a Ti, Senhor, por tudo que tem feito neste município, na história da Tua igreja, desta cidade, e pela vida de cada jovem que está doando as suas férias para se dedicar à obra missionária. Abençoa, Pai, fala conosco, preside, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, vamos ouvir o vocal da área 1, louvando o Senhor nosso Deus. Todos os irmãos da área 1, jovens, adultos, vamos lá louvar o Senhor nosso Deus. Nossos obreiros, mesmo os que estão trabalhando, todos aqui, vamos louvar o Senhor agora. Os obreiros também, todos aqui, vamos lá. Vocal da área 1, glória a Jesus. Vamos louvar o Senhor nosso Deus. Quem está em cima, desce, e venham mais para cá os que estão mais distantes. Vamos louvar o Senhor juntos. Vocal da área 1, louvando o Senhor nosso Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus. Vocal da área 1, cumprimentar todos com a paz do Senhor. Contigo eu sei que posso ir além. Contigo eu não temo a ninguém. Contigo eu salto uma muralha.
Glória a Jesus. Quantos glorificam o santo nome do Senhor. Aleluia. Meus amados irmãos, coloquemo-nos em pé, em nome de Jesus. Coloquemo-nos em pé. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Vamos receber o nosso pastor, com ele a continuidade do trabalho, em nome de Jesus. Meus amados, paz do Senhor para todos. Podeis tomar o assento, o pastor continua. Bora mesmo. Bora. Glória a Jesus. Vocal do Promife, louvando a Deus agora em nome de Jesus. Oh glória. Glória. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Glória a Jesus. Os irmãos que têm oferecimentos de ação de graças, tragam para o altar, irmãos, oferecimentos. Glória a Deus. O vocal do Promife cumprimenta a todos com a paz do Senhor. Mas mesmo assim me amou.
Glória a Jesus, graças a Deus. Meus amados, as apresentações com o pastor Tiago Nena e em seguida os oferecimentos de ação de graças com o pastor José Maria, em nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Queremos com muita alegria apresentar os nossos irmãos em Cristo e amigos que nos dão a honra e o privilégio de estar conosco nesta noite. Com carta de mudança ali da Assembleia de Deus em Santa Vitória, apresento o irmão Deusdete do Vale Barroso, por se achar em perfeita comunhão com esta igreja, recomenda que a recebais do Senhor, como usam fazer os santos. Irmão Deusdete, ali do campo de Santa Vitória, perto de Barra do Corda, cadê o irmão? Está ali com carta de mudança, né? Graças a Deus. Muito bem, continue de pé. Nós temos aqui outro com carta de mudança também, ali também da Assembleia de Deus em Santa Vitória, a irmã de Maria do Vale Barroso. Certamente são irmãos, né? Graças a Deus. Estão aí, essas famílias, irmãos abençoados. Amada igreja, quer receber a irmã de Maria e o irmão Deusdete, que passarão a estar congregando conosco, especificamente na congregação Nova Sião. É isso? Na Nova Sião, né? O irmão Eziel. Os amados querem receber, vamos todos dizer bem-vindos. Amém, sintam-se à vontade, viu? Um prazer tê-los aqui na Assembleia de Deus em Lago da Pedra. Queremos apresentar nesta noite as pessoas amigas que estão em nosso meio. Faça assim com a mão a algum amigo não evangélico em nosso meio nesta noite, está ali. Graças a Deus, algumas mãos levantadas, irmãos de outra denominação ou de outro campo. O pastor Valdemir, Assembleia de Deus em Sindor, co-pastor ali do Sindor, graças a Deus. Pastor Marcos Aurélio, co-pastor da Assembleia de Deus em Bernardo do Mearim, sua esposa, missionária Letícia Ravena. Está aqui mais algum pastor amigo nosso aqui? Muito bem, os amados querem receber os nossos pastores e os nossos demais irmãos de outro campo, de outro, querem receber, vamos dizer todos, bem-vindos, em nome de Jesus. Deus abençoe meus pastores, é um prazer tê-los aqui. Queremos com muita alegria apresentar as nossas autoridades também, que abrilhantam esse trabalho nesta noite, começando aqui pela nossa querida prefeita, irmã Maura Jorge, está aqui, sua mamãe, irmã Raimundinha, família abençoada, nossa vice-prefeita, irmã Meralice Mendes, graças a Deus, o seu filho, irmão Rui Jorge, sua digníssima, graças a Deus, essa família abençoada, e todo o secretariado que veio junto com a nossa prefeita. Fique de pé os vereadores, a pessoa presidente da Câmara, Mota, os demais vereadores, secretariados que compõem este governo abençoado, que estão aqui nesta noite prestando ações de graças pelos 73 anos da cidade de Lago da Pedra. Nós louvamos a Deus por tê-los aqui nesta noite. Graças a Deus, mais alguém que veio acompanhando, fique de pé, que veio acompanhando toda essa caravana abençoada. Está aqui a equipe do governo, vereadores, secretariado. Deus abençoe, não dará para mencionar nome por nome, mas nós estamos apresentando todos em conjunto na pessoa de nossa querida prefeita. Os amados, a igreja em Lago da Pedra e aqui os demais irmãos querem receber as nossas autoridades com carinho, como sempre recebemos aqui. Vamos dizer todos em alto e bom som: bem-vindos em nome de Jesus. Podem sentar, é um prazer sempre tê-los aqui. Deus abençoe, continue abençoando a administração do governo do povo, na pessoa da nossa querida prefeita Maura Jorge. Glória a Deus. Certamente são esses. Os promifianos ficam a cargo da direção do Promif, porque muitos lugares aí certamente vai ter uma apresentação específica. Mas, no geral, queremos apresentar todos os promifianos. Fique de pé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pronto, olha o batalhão. 206, né? 6 ou é 5? 200, por aí, né? Aí fica entre 200 e 210.
Amém, meus irmãos? Estão aí de várias partes, fomos informados que até de outros países, né? Nós temos aí, do Peru, né? 4 do Peru. Os do Peru falam assim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Cadê? Aí, graças a Deus. E certamente a coordenação vai apresentar os locais. A Igreja Assembleia de Deus está alegre por essa 21ª, né? 21ª turma do projeto Missões de Férias. Há 21 anos atrás nasceu esse grande projeto no coração do nosso pastor Francisco, da Assembleia de Deus em Lago da Pedra. E 21 anos depois estamos aqui com essa 21ª turma. Quero louvar a Deus por esse projeto, que Deus tenha alargado as tendas. Vamos dizer todos em alto e bom som: graças a Deus! Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Podem sentar, promifianos. Deus abençoe em nome de Jesus. Graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Meus amados irmãos, nós queremos agora passar ao pastor José Maria com os oferecimentos de ação de graças em nome de Jesus. Também está conosco o presidente dos mototaxistas aqui de Lago da Pedra, irmão Hugo Henrique. Cadê o servo de Deus? Cadê o irmão? Graças a Deus. Pronto, graças a Deus. Amados, querem louvar a Deus pela vida. Também de uma certa forma uma representação aqui em nossa cidade. Vamos dizer, bem-vindo. Deus abençoe, meu querido, é um prazer tê-lo aqui. Meus amados, em tempo, nós vamos pedir à coordenação do Promif que faça menção aqui das caravanas. Não dá para mencionar as do Maranhão nominalmente, mas ele vai fazer aqui de forma bem geral. São mais de 60 caravanas e ele vai trazer aqui. Pastor, pode ficar aqui, é rápido mesmo, aqui é ligeiro. Queridos, a paz do Senhor para todos. Nós queremos rapidamente, por conta do tempo, fazer as apresentações dos nossos alunos que estão aqui na 21ª edição do Promif em Lago da Pedra. Louvado seja Deus. Eu gostaria de apresentar aqui todos os alunos aqui do estado do Maranhão. Nós não poderemos citar cidade por conta do tempo, mas os alunos do Maranhão, fiquem de pé, só os do Maranhão, do nosso estado. Glória a Deus. Muitos alunos de diversas cidades do nosso estado do Maranhão. Podeis tomar assento, em nome de Jesus. Nós queremos também apresentar os nossos alunos de outros estados, a exemplo, o estado de Goiás, o estado de Santa Catarina e o estado de Pernambuco. Podeis ficar de pé, e também o estado do Pará. Os amados, em pé em nome de Jesus. Estamos aqui identificando 2, os outros devem estar em alguma fazer, talvez. Podeis sentar. Também queremos apresentar alunos de outros países, a exemplo de Peru. Nós temos 5 alunos do Peru cursando o Promif, a 21ª edição. Fique de pé os alunos do Peru. Eu dizia ali na Jerusalém que se para nós já é desafiador fazer, nós sendo aqui do estado do Maranhão, quanto mais para os nossos irmãos, né, que estão vindo do Peru fazer o Promif aqui em Lago da Pedra. Glória a Deus. E também nós temos uma aluna de Portugal. Cadê a irmã Maila? Isso, glória a Deus. A estes a quem nós apresentamos, os irmãos desejam recebê-los com muita alegria em nosso meio, na nossa cidade. Se é verdade, que todos digam bem alto: sejam bem-vindos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, em nome de Jesus. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor para todos. Atenção para os oferecimentos, enquanto nós citarmos os irmãos, por gentileza venham à frente para fazermos uma oração em nome de Jesus. Pastor Tiago Nena e família oferece o culto em ação de graças por muitas bênçãos recebidas da parte do Senhor. Segundo ele, até aqui o Senhor nos ajudou. Irmão Jota e Dudu da pizzaria e toda a família oferece esse culto em ação de graças por grandes milagres
e muitas bênçãos vindas do Senhor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ofereço esse culto ao Senhor Jesus por bênção recebida, irmã Eliette e família. Vilma Moura oferece esse culto em ação de graças pela conclusão de mais uma leitura da Bíblia e pela passagem do aniversário da sua filha Yara Moura. Irmã Gorete França oferece esse culto em ação de graças por bênção recebida de Deus. Ofereço esse culto em ação de graças por muitas bênçãos recebidas de nosso Senhor Jesus Cristo, por cura divina, só Ele faz milagres e maravilhas. Também pela passagem do seu aniversário, mais um ano de vida e sua família. Irmã Hilda Ramos, ofereço esse culto em ação de graças por muitas bênçãos e vitórias alcançadas ao lado de Jesus Cristo. Até aqui o Senhor nos ajudou. Os mesmos agradece a Deus João Barbosa Souza e Maria do Desterro Viana Souza. Ofereço esse culto em ação de graças por bênção. Dezembro, o casal completou 40 anos de casado, o irmão Francisco e a irmã Francisca Amâncio. Ofereço esse culto em ação de graças por bênção de Deus para comigo e para com todos da minha casa, e por bênção recebida, porque Ele é bom. Irmã Nega. A família Os Mensageiros da Última Hora oferece esse culto em ação de graças pelo trabalho realizado hoje no Hospital Professor Serra de Castro, onde 19 pessoas foram evangelizadas e 45 folhetos entregues para a glória de Deus. A irmã Rosânia e Irene Rosângela agradece a Deus pelo... Aí eu não entendi aqui as iniciais. IFA. Incentivo financeiro e agentes comunitários. Muito bem. Pastor Cirlândio e toda a coordenação do Promif oferece este culto em ação de graças por até que o Senhor tenha abençoado o Promif pelo trabalho realizado ontem à noite com a turma do médio e do avançado na praça da Playhouse, trabalho evangelístico onde 12 pessoas aceitaram a Jesus. Essas 12 vidas merecem um glória a Deus mais alto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Tem aniversariantes, não é? A irmã Rosânia está pedindo para os agentes de saúde que estão com ela, vieram para dedicar o culto em ação de graças, venham aqui receber a oração e fazer parte do momento. Os irmãos podem ficar aqui ao lado dela, não é? Glória a Deus. Muito bem. Tem aqui a irmã Francisca Amâncio, né? E o nosso irmão, 40 anos de feliz matrimônio. Os irmãos querem parabenizar os nossos amados por esta data tão importante. Se é verdade, todos digam parabéns. Parabéns, irmã Amância, o esposo. Também estamos informados que a missionária Rose está aniversariando. É verdade, pastor Tiago? Olha aí, glória a Deus. Os irmãos querem com muita alegria parabenizar a missionária Rose pela passagem do seu aniversário. Se é verdade, digam parabéns. Glória a Deus. Quem?
Estamos informados também que o vereador Vanilson Paraibano está aniversariando nessa data, é verdade? Olha aí, Maclane, desçam para cá também para receber a oração. Glória a Deus. Os irmãos querem parabenizar o nosso irmão vereador Vanilson Paraibano pela passagem do seu aniversário. Se é verdade, toda a igreja diga parabéns. Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria de convidar a prefeita, chegar mais aqui à frente, a vice-prefeita. Nós estamos aqui, irmãos, esta noite para celebrarmos este culto em ação de graças ao Senhor nosso Deus, pelo aniversário da nossa cidade, pelos 73 anos de Lago da Pedra. E aqui está a nossa prefeita, poder executivo do nosso município, os vereadores aqui presentes. Queria convidar o Mota, presidente da Câmara, representando os demais vereadores, para ficar aqui ao lado, para fazermos essa dedicação ao Senhor, em ação de graças pelo aniversário da cidade. Os irmãos permaneçam só mais um instante para nós fazermos uma oração conjunta, agradecendo a Deus pela bênção, pelas bênçãos de todos. E eu queria convidar a igreja para, em pé, todos juntos agora, lermos 2 versículos da palavra de Deus no Salmo 103, verso 1 e 2, para dedicarmos este culto em ação de graças ao Senhor Deus do céu, que governa sobre o reino dos homens, dedicarmos este culto a Ele em agradecimento pelo aniversário de 73 anos de nossa cidade, aqui ladeado pela nossa prefeita, vice-prefeita e o presidente da Câmara. E nós vamos juntos dedicar esse culto de ação de graças ao Senhor. Toda a igreja comigo, Salmo 103, 1 e 2, todos lendo conjunto. Os irmãos nos ajudem aí no telão, em nome de Jesus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, todos juntos, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Com esta leitura, nós queremos convidar toda a igreja para orarmos e agradecermos a Deus pelos 73 anos de aniversário de nossa cidade. Os irmãos querem agradecer a Deus pela bênção dispensada sobre a vida de todos esses irmãos e pelos 73 anos de emancipação política do nosso município. Se é verdade, todos levantem a mão em sinal, balancem assim a mão comigo e digamos todos juntos: graças a Deus. Glória a Deus. Pastor José Maria estará encerrando esse momento, orando pelos aniversariantes e orando pela nossa cidade, pelas nossas autoridades aqui neste momento. Maravilhoso Deus, nós estamos nesta noite reunidos diante de Ti, e com espírito de gratidão ao Senhor te louvamos, e rendemos louvores ao Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, e aprova estar aqui, nós nesta noite reunidos na Tua presença. Isto é resultado da Tua bondade, do Teu amor e da Tua misericórdia. Deus, Tu és a fonte de onde tem jorrado todas as bênçãos, de onde emana todas as bênçãos. Lago da Pedra está de pé, porque o Senhor tem abençoado a nossa cidade. É a Tua mão que tem conduzido todas as coisas, ó Deus, de forma que estas bênçãos têm se dispensado sobre as nossas autoridades, meu Deus, dos poderes, poder executivo, legislativo, judiciário. É a Tua bênção que tem se dispensado sobre esses homens, sobre essas mulheres, de forma que a nossa cidade tem sido uma bênção, meu Pai. Nossa cidade é uma bênção, meu Pai, para todos os moradores. Continue abençoando as nossas autoridades, que a Tua mão continue estendida sobre cada um deles, livrando, salvando também aqueles que ainda não se entregaram a Ti. Opera nas suas vidas, cura, liberta, transforma e opera com a Tua mão poderosa.
segundo, meu Pai, o teu querer e a tua vontade, continue operando em nossa cidade, para que continue havendo paz, segurança, para que o melhor, Senhor, aconteça no nosso meio, e assim a tua igreja também continue marchando firme e forte na tua presença, meu Pai. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos teus filhos que aqui na frente estão, que fizeram aniversário, meu Pai, de casamento, de vida. Que a tua mão poderosa continue fazendo, Senhor, os teus filhos prosperarem com todas as bênçãos, meu Pai. Todos os teus filhos que estão aqui nesta noite agradecendo ao Senhor, continue com a tua mão estendida, ó Pai. Desfaz todas as obras do inimigo, desfaz, meu Pai, todo embaraço, todo empecilho que tem, Senhor, tentado parar o avanço desta cidade, que tem tentado parar, Senhor, o avanço da igreja. Que caia por terra todos os poderes espirituais, todos os poderes humanos, tudo que tem se levantado, Senhor, quanto, Deus, a prosperidade da cidade, da tua igreja, que caia por terra, e a igreja e a cidade continue avançando, avançando, avançando para a glória do teu nome. É isto que nós te pedimos nesta noite com muita gratidão, meu Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, graças a Deus. Nós vamos ouvir agora a biografia da nossa cidade com a irmã Vanessa, e em seguida ouviremos a palavra da nossa prefeita, e já ouviremos a cantora Ravena louvando ao Senhor, e a mensagem com o pastor Marco Aurélio. Vamos ouvir a biografia da nossa cidade, lida pela irmã Vanessa. Glória a Deus. Onde está a Vanessa? Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, na turma do Promif, nós temos algum irmão indígena? Algum irmão indígena? Onde está o irmão indígena? Está ali. Qual etnia? Guajajara? Nós não mencionamos, e eu queria fazer menção dos nossos irmãos indígenas, representado ali pelo nosso irmão. Guajajara, etnia Guajajara? Muito bem. Então está aí, dentre os provincianos, também temos outro povo, né? Aqui dentro do nosso país, o povo Guajajara. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor e boa noite a todos os convidados que estão presentes nesta noite. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Peço que agora vocês prestem atenção na história que eu irei lhes contar. Sei que essa história, ela já é conhecida por muitos, mas hoje eu quero narrá-la de uma forma muito especial. Enquanto cidadã que aqui nasceu, cresceu e se desenvolveu, neste dia especial meu coração se enche de orgulho por fazer parte da história de Lago da Pedra. Inicialmente, essa região era habitada por povos indígenas, tendo de fato o seu início enquanto povoado em meados de 1929, quando os lavradores Rosendo Rodrigues da Silva, seguido de Cândido Adão Sales de Oliveira, Joaquim Bastos, Zezinho Gago, João Melquíades e Luciano Rodrigues chegaram aqui e se fixaram à margem de um lago. Ali, os primeiros desbravadores da região, liderados por Rosendo Rodrigues, encontraram uma grande pedra de amolar, surgindo então o nome Lago da Pedra. O potencial da região não tardou em ser identificado por causa da produção obtida nas primeiras safras, ocorrendo assim uma grande movimentação de imigrantes. E em 1931
intensificou-se ainda mais com a chegada de outros habitantes que construíram aqui, nesta mesma região, as primeiras casas. Na época, a principal atividade era a agricultura de subsistência, propiciada pelo clima e por possuir um ótimo solo. Ao nos deparar com esse trecho de nossa história, nós podemos até mesmo imaginar o turbilhão de pensamentos que se passou na cabeça de nossos pioneiros, pois ali, na beira daquele lago, se iniciava uma história que não poderia ser apagada com o passar do tempo. Iniciava-se ali a história de uma cidade que por Jesus Cristo nosso Senhor começou a ser escrita. Os primeiros habitantes enfrentaram muitas lutas, perseguições e dificuldades. Porém, o grande escritor, o Deus criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles há, concedeu vitória a cada um. E hoje nós estamos aqui. E hoje nós somos frutos de uma história marcada por inúmeros desafios, mas também uma história marcada por um grande progresso. Após 22 anos, Lago da Pedra se tornou cidade. Foi emancipada em 1º de janeiro de 1953. Depois de ser desmembradas de outros municípios. Meus irmãos, convidados e amigos, são mais de 7 décadas de história, são mais de 7 décadas de conquistas, e tudo isso só é possível por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Lago da Pedra, cidade que ama. Lago da Pedra, cidade que acolhe, que constrói. Celebramos cada conquista dessa caminhada, escrita primeiramente por Deus e escrita também pelos filhos desta terra e por todos que escolheram Lago da Pedra para fazer parte de sua história. Celebramos hoje a vivacidade, os encantos, as vitórias e tudo que nos tem sido proporcionado ao longo desses 73 anos. É bem verdade que os nossos pioneiros já não estão mais aqui, podendo nos contar tantas e tantas histórias, mas tudo aquilo que foi semeado, tudo aquilo que foi regado com esmero e dedicação, tem gerado frutos. E ao olharmos para cada canto deste templo, nós podemos contemplar a pujança do crescimento de Lago da Pedra. Hoje celebramos com amor e orgulho os 73 anos de nossa cidade, que mais é do que um lugar. Aqui, nesta terrinha, é o lar de todos nós. É impossível não se emocionar ao pensar na história construída com tanto trabalho, com tanta coragem e com tanta esperança. Esperança por cada um daqueles que vivem aqui e por aqueles que já passaram. Nossa história é feita de desafios, desafios que foram superados e de momentos que reafirmam a nossa capacidade de seguir adiante, porque nós temos um Cristo que vai à frente guerreando e batalhando em nosso favor. Neste dia especial, destaco a força e a determinação de cada munícipe que dedicam suas vidas ao bem-estar desta comunidade. Com garra e sensibilidade, com visão, nós, enquanto cidadãos lagopedrenses, mostramos que o nosso papel na construção de uma cidade melhor é essencial, é insubstituível. Parabéns
a cada cidadão lagopedrense que com seus sonhos e dedicação fazem nossa cidade pulsar, fazem a nossa cidade crescer. Que juntos continuemos a honrar nossa história, fortalecendo nossas raízes e construindo um futuro ainda mais promissor. Parabéns, Lago da Pedra. Parabéns, lagopedrenses. Glória a Deus. Eu estou dizendo parabéns, irmã Vanessa. Ficou muito boa a biografia. Glória a Jesus. Meus amados, vamos ouvir a palavra da nossa prefeita Maura Jorge e após ela a cantora Ravena, louvando o Senhor nosso Deus. De fato, depois de ouvir o hino, da nossa história contada aqui pela Vanessa, meu coração é tomado pela emoção, pelo sentimento de alegria, de paz, principalmente, que nos traz hoje aqui, em nome do nosso pastor Francisco, do pastor Raimundo. Quero cumprimentar a toda a igreja que está aqui presente e transmitir, neste dia de celebração. Nós, quando falamos em celebração, nós falamos de alegria, nós falamos de vitórias, de conquistas. E para celebrar é necessário que nós possamos celebrar as pessoas que até aqui Deus nos ajudou e tendo sido bom em todo o tempo. E também honrar aqueles que ao longo dessa nossa história, dos 76 anos da nossa cidade, nos ajudaram a construir e a perseverar diante das dificuldades, diante dos desafios, ser missionário. E olha que coincidência, meu pastor. Olha que coincidência nós estarmos hoje diante de tantos missionários, que quero lhe parabenizar, que Deus ele usa os seus no momento certo para construir a história certa e trazer aqui para este momento, comungar com cada um lagopedrense deste momento que as missões foram dadas, e eu posso aqui, como filha desta terra, trazer a minha memória, não de olhos fechados, mas de olhos bem abertos, e poder ver aqui, em cada canto dessa cidade, eu ver as mãos estendidas do Senhor, minha mãe, do nosso Deus, minha vice-prefeita, meus vereadores, secretários, meu filho, a sua noiva que está aqui hoje presente, cada um de vocês, cada um é testemunho de quando nós olhamos, e aí a minha memória vem de olhos abertos, quando eu olho para a primeira escola que foi construída em Lago da Pedra. Teve a escrita muito forte de uma mulher determinada, de uma mulher aguerrida, filha deste torrão, a dona Raimundinha. Quando eu olho para o primeiro mercado, eu vejo a escrita feita por ela. Quando eu olho para a primeira creche, para as escolas, para os... Inclusive, desafiador, visionária. Foi a prefeita que eu creio que no Maranhão começou a fazer saneamento básico, que naquela época era impossível até se pensar em saneamento básico, porque é uma obra que não aparece. E aí veio construindo, desafiando para uma mulher que foi a segunda prefeita no Brasil. Então imaginem qual era o desafio naquela época de você passar credibilidade. Aí veio, claro, um homem forte que foi o Valdir Jorge, mas acima de tudo veio um exército que Deus foi providenciando, foi provendo para ajudar na construção dessa história tão linda, tão maravilhosa e tão emocionante que foi contada aqui pela Vanessa. Mas claro que a história, ela por si só, ela não se constrói. Ela tem que ter os ajudadores, como são os missionários, que saem das suas casas, que deixam as suas conveniências pessoais para ir pregar o evangelho, para ser missionário, para levar a palavra de Deus, para dizer que Deus é bom e que Ele constrói exército de pessoas que vão transformando o país, que vão transformando o estado, que não se deixam abater pelos desafios da vida. E temos perseverado durante toda essa história. E hoje estamos aqui, eu, no meu 4º mandato de prefeita. Não tem sido fácil, não é fácil fazer gestão, principalmente em um estado, em uma região como a nossa,
num sistema em que nós estamos inseridos, mas Deus, quando Ele escolhe, Ele prepara para liderar. E é isso que Ele tem feito conosco, é isso que Ele tem feito com os nossos vereadores, com os nossos pastores que estão aqui, os secretários. Nós temos liderado pessoas que sonham como nós, que querem todos os dias ser desafiados para prestar uma melhor educação, uma saúde melhor. Todas as áreas hoje, para honra e glória do nosso Deus. Lago da Pedra é referência na segurança pública, na saúde, na educação. Estamos num desafio que é da infraestrutura, mas temos avançado. E é por isso que nós estamos aqui, pela misericórdia de Deus, porque Ele conhece os nossos corações. Eu sempre creio e está na palavra de Deus. Nenhum homem conhece outro homem. Nós podemos, o político, o pastor, aquele que prega, aquele que leva a palavra de Deus, pode até a melhor mensagem que tenha, mas se ele não tiver a unção, se ele não tiver o direcionamento de Deus, se ele não tiver a sabedoria que ele manda buscar, não adianta, porque nós não temos como prosseguir sozinho. E é por isso que nós estamos hoje aqui, para celebrar, para agradecer por todos aqueles que nos ajudaram desde o início na construção dessa história tão linda que é a nossa cidade. E eu gosto sempre de dizer para os lagopedrenses: tenham orgulho da terra de vocês, sintam esse sentimento de pertencimento. Quando a gente se sente partícipe de algo, a gente se sente responsável, a gente quer que a educação seja melhor, que a saúde, e a gente luta por isso, pela limpeza pública, que é um desafio, que eu agora estou nessa missão de trazer todos, e aí nós vamos avançando. Por isso eu quero agradecer aos nossos pastores que oram todos os dias, as irmãs do ciclo de oração, que eu sei que oram todos os dias, a minha mãe, que, gente, eu não vou falar muito porque eu me emociono, eu sou muito emotiva e eu choro. E ontem eu fiz um vídeo, um stories, eu disse: olha, não tem nada que possa fazer um filho e ficar em pé, de pé, se não seja as orações de uma mãe. E eu estou dando esse testemunho para os nossos jovens e para esta igreja. Eu só estou de pé porque eu tenho uma mãe que ora todos os dias e todas as madrugadas, e leva também, e aí eu não quero citar nome, porque são tantas que Deus tem levantado, não só aqui em Lago da Pedra, mas no Maranhão todo, para orar pela Maura, para orar pelo meu filho, que é pré-candidato a deputado estadual, que é um desafio. Eu digo, quando é com a gente, a dor é grande, o desafio é grande, mas quando é com o filho, como é que a gente fica? Então, meu desafio é muito maior, mas eu tenho certeza que Deus vai nos honrar, vai nos dar vitória, porque Ele conhece o nosso coração e conhece os nossos propósitos. Então eu quero mais uma vez agradecer aos nossos pastores, à igreja que nos acolhe, que ora por nós, e a cada um de vocês, os nossos, eu digo que são nossos ajudadores. Os funcionários, eles não são funcionários, eles são um exército que Deus levantou para que nós pudéssemos estar hoje celebrando vitórias, conquistas e honrando ao Deus que é o nosso provedor, que é que nem nos dá sabedoria. E eu quero mais uma vez pedir oração à igreja, porque se nós não tivermos debaixo da bênção, da graça, nós não vamos conseguir nenhuma vitória. Parabenizar a cada jovem que está aqui hoje, que saiu do conforto da sua casa, do seu lar, alguns de outros países que vieram hoje aqui. Que coincidência, coincidência não, porque para Deus tudo tem um propósito, né? E Ele trouxe vocês hoje para celebrar conosco também as missões, para mostrar a importância que é o papel dos jovens dentro da nossa sociedade, na mudança do caráter, do posicionamento, da visão de vida. Vocês têm uma responsabilidade muito grande, quer com o futuro da nossa nação, do nosso estado, do nosso país e do nosso Lago da Pedra. Muito obrigado, um beijo, um abraço no coração de todos. Graças a Deus, meus irmãos, ouvimos aí a palavra da nossa prefeita, e nós vamos agora ouvir a cantora Ravena com 2 louvores, e durante a canção destes hinos, nós vamos louvar a Deus com uma grande oferta
para o trabalho do Senhor esta noite. Cantora Ravena, louvando ao Senhor. Glória a Deus. Saúde todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Quem está feliz de estarmos aqui na casa do Senhor? Eu sou grata ao meu Deus por essa oportunidade. Louvo a Deus pela vida do pastor Francisco, pastor Raimundo, todo o corpo de obreiros, pela vida da nossa prefeita, da nossa irmã que é a vice, toda essa comitiva. Louvo a Deus pela vida dessa cidade, Lago da Pedra. Sempre estivemos aqui desde adolescente, nos trabalhos aqui nessa cidade. E é uma cidade abençoada por Deus, que Deus levantou homens, mulheres, jovens, crianças, para fazer a sua obra. Hoje nós estamos aqui com um lindo grupo que veio para cá para aprender, para fazer a obra do Senhor. E é só o nosso Deus que nos mantém de pé. Você crê assim? O mundo, ele não tem esperança alguma. Ele vive sem esperança, acreditando só naquilo que é palpável, naquilo que é visível. Mas nós não, nós temos uma esperança eterna. O nosso coração é eterno, está guardado numa promessa celestial. Tudo aqui é passageiro, mas quando a nossa alma se amedronta, nós olhamos para o alto. É de lá que vem o nosso socorro, é de lá que vem a nossa provisão, é de lá que vem o socorro, é de lá que vem o escape, é de lá que vem as bênçãos. Você crê assim comigo? Levanta a mão para adorar a Jesus. Se você ainda não adorou a Ele nesse lugar, você tem essa oportunidade. Diga a Ele que Ele é santo, Ele é bendito, Ele é adorado, Ele é exaltado. Levante a mão para adorar a Jesus comigo. Oh Deus, vamos fazer essa oração. Cante comigo. Dá mais teclado aqui, irmão, por favor. Mesmo na tribulação, posso não ver tua mão, mas sei que posso confiar. Em Deus eu posso descansar, mesmo vendo tudo se acabar. Sei que nada vai me faltar. Diga por quê? Lá do alto vem a provisão. O meu milagre está em tuas mãos. Olharei pro alto, cante, de onde vem socorro. E é firme na rocha, meu Deus, que eu terei vitória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção. Terei o testemunho, e eu e você contaremos pra esse mundo quem é o meu Deus. Só quem pode adorar a esse Deus. Mesmo na tribulação, posso não ver tudo, não, mas sei que posso confiar. Em Deus eu posso descansar, mesmo vendo tudo se acabar. Sei que nada vai me faltar. Declare dizendo: lá do alto vem a provisão. O meu milagre está em tuas mãos. Cante. De onde vem? E é firme na rocha que eu e você
Levante a sua mão de adorador, adore a Ele nesse lugar. A presença dEle é real. Deus abençoe essa cidade. Deus seja com você, Deus seja com a tua família. Nós acabamos de romper mais um ano. 2025 ficou para trás. Estamos em 2026. Se nós chegássemos aqui e dissermos: esse ano vai ser só vitória, nós estaríamos mentindo. Porque para ter vitória nós temos que enfrentar as lutas, as batalhas, os desafios. Mas eu creio que esse ano não será diferente. O nosso Deus estará conosco. A mão forte, o braço do Senhor estará estendido sobre a minha e a tua vida. Levanta a mão assim que eu vou profetizar em nome do Senhor Jesus. Esse ano a mão do Senhor está estendida sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus projetos, sobre os teus pensamentos, sobre a tua saúde, sobre a tua vida, sobre as tuas escolhas, sobre as tuas decisões. Ele estará conosco, mesmo que passamos os vales. Ele estará conosco, mesmo na dificuldade. Ele estará conosco. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Você crê que Ele é um Deus fiel? Quem crê comigo que Ele é fiel? Você crê que Ele é fiel? Deus provedor. Cante comigo dizendo: o fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, estou guardado, oh Deus, no esconderijo. Levanta a mão e diz: por quê? Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca. Declare o nome dele. Seu nome é Jeová Jireh. Irás profer de novo, meu Deus. Eu creio. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Diga, igreja, eu creio em ti. Diga: eu não vivo do que vejo, meu Deus, mas vivo do que creio. Ele irás prover de novo. Levanta a tua mão e diga: nós cremos nele, a promessa dele é fiel e verdadeira. Ele não mente, ele não tarda, ele não falha. Levanta comigo a mão e declara: o fogo não me queima, das águas não vão afundar. Diz: pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo. Pastor Francisco, não estou sozinho. Vem comigo, vai. Tu estás comigo.
sentado, se coloque em pé. Glória a Deus. Vamos receber o nosso pregador que vai nos trazer agora a mensagem da palavra de Deus. Irmãos amados, nós estamos em festa. Nós iremos até as 9h30 hoje. Eu queria que você se preparasse psicologicamente. Nós sabemos que o nosso horário aqui é 9 horas, mas hoje, irmãos, é um culto especial e nós precisamos ouvir o pregador. Então ele vai nos trazer aqui a palavra até 9h15 e vamos recebê-lo agora em nome do Senhor Jesus, todos em pé, e os irmãos permaneçam assim até que ele nos mande sentar. Glória a Deus. Meus irmãos, com alegria eu desejo saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a gentileza, podeis assentar, por favor. Eu quero, antes de fazer uso da palavra de Deus, louvar ao Senhor pela vida do nosso querido pastor titular dessa igreja aqui em Lago da Pedra, nosso pastor Raimundo Francisco, e também fazer menção do nome do pastor Francisco de Assis. No nome desses homens de Deus, eu quero aqui saudar os demais pastores, obreiros, que Deus abençoe de forma especial. Pastor Raimundo Francisco, eu lembro das palavras do sábio Salomão, quando ele disse que a beleza dos mais jovens é a sua força, e a glória dos mais velhos são seus cabelos brancos. Ele usa essa figura de linguagem só para mostrar que deve haver um equilíbrio em qualquer esfera, tanto na área institucional, igreja, e enfim, esse equilíbrio entre a experiência dos mais velhos e a força dos mais jovens. E eu louvo muito a Deus, pastor, tendo o privilégio de poder estar aqui, servir na igreja que está sob os seus cuidados. Eu louvo muito a Deus, eu agradeço pela oportunidade. A nossa prefeita de nossa cidade, aqui em Lago da Pedra, Maura Jorge, a história de sua mãe Raimundinha, também da vice-prefeita e demais que estão ajudando na administração pública desta cidade, que a mão de Deus esteja prosperando nesse lugar. Eu gostaria, daqueles que desejam ouvir a palavra de Deus, diga amém. Eu queria que os irmãos abrissem a sua Bíblia no Salmo de número 90. Salmo de número 90. Salmos de número 90, eu quero também fazer aqui a menção da minha família, minha esposa, minha filha e também das minhas cunhadas que estão aqui conosco, que Deus abençoe de forma especial, em nome de Jesus. Eu sou mais feliz, irmãos, quando eu estou acompanhado da minha família. Fico feliz, alegre, satisfeito, e aí quando a gente vê minha filha falando, conversando, e aí eu fico mais feliz ainda, que aí os irmãos quando olham para ela dizem assim: pastor, é a sua cara. Eu disse: é bela, é bela. Eu louvo muito a Deus pela vida da minha família, sou muito feliz por isso. Salmo de número 90, os que encontraram o texto digam amém. Eu quero ler somente o verso de número 1 primeiro e o verso de número 2, para que nós meditemos nessa noite em nome de Jesus. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. E antes que os montes nascessem, ou que Tu formaste a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Moisés, ele escreve este salmo no deserto, após testemunhar a transitoriedade da vida humana e também da eternidade divina. Esse homem de Deus, ele viu uma geração inteira morrer por causa da sua incredulidade, mas Moisés também viu a fidelidade de Deus que permanece. É importante dizer que nesse cenário árido, nesse cenário instável, Moisés ele entende que a eternidade de Deus é o abrigo das gerações.
E há um contraste no Salmo de número 90, porque o salmista Moisés, no Salmo 90, ele traz um contraste entre a eternidade de Deus e a transitoriedade da vida humana. É importante destacar que a Bíblia, especialmente nos livros poéticos, no livro dos Salmos, no livro de Jó, a Bíblia destaca e apresenta o ser humano como um ser frágil, como um ser passageiro, como um ser dependente, como um ser limitado, cuja existência está completamente nas mãos do Deus eterno. E a Bíblia classifica o homem de forma clara. Ao ler o livro dos Salmos, número 103, o salmista, ele diz no verso 14, ele conhece a nossa estrutura e sabe e lembra-se de que nós somos pó. O homem aqui no Salmo 103 é descrito como um ser humano de origem humilde, formado do pó da terra. Isso significa dizer que o homem é um ser frágil, pequeno, dependente de Deus, e o homem está sendo classificado como um ser perecível, como um ser frágil. Ao ler o Salmo 90, que lemos todo o Salmo de número 90, é uma oração feita por Moisés. E o Salmo 90 também descreve de forma clara o contraste entre a eternidade de Deus e a fragilidade humana. E quando descreve de forma metafórica, no Salmo 90, verso 5 e verso 6, Moisés disse que de manhã ela floresce e viceja, à tarde ela murcha e seca. Moisés está querendo dizer que a vida humana aqui é descrita como rápida, a vida humana é descrita como temporária, vulnerável ao calor, vulnerável às circunstâncias, e o homem está sendo classificado por Moisés como um ser transitório e um ser breve. Quando você lê o Salmo 90, o verso 12, principalmente quando nós dedicamos esse salmo à pessoa que está aniversariando, o Moisés ele faz uma oração: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, até que alcancemos corações sábios. Moisés está dizendo aqui que o homem não sabe administrar a sua vida, mostrando que o homem, o ser humano, é totalmente dependente de um Deus eterno. É por esta razão que ele pede de forma sábia: Senhor, ensina-me a contar os meus dias. No Salmo 39, no verso 5, o salmista classifica o homem como um sopro. Salmo de número 39, verso 5. Na verdade, o homem é apenas um sopro. Eu estou citando esses versos da Bíblia para mostrar que a existência humana é tão instável que parece uma sombra que passa, ou um vapor que se dissipa. Aqui o homem é um ser inconstante, o homem é um ser instável, o homem é um ser efêmero. Mas ao olhar as descrições do patriarca Jó, capítulo 6, capítulo 7, de forma clara, ele descreve quem é o homem de forma crua, a realidade humana. Verso 6 do capítulo 7 de Jó: os meus dias são mais rápidos que a lançadeira do tecelão. Ele vê a vida como breve. Verso 7: lembra-te de que a minha vida é um sopro. Verso 4: os meus dias são cheios de inquietação. Revela a vulnerabilidade emocional. Dito isso, meus irmãos, poderia citar vastos textos na Bíblia que descreve quem é o homem. O homem é um ser limitado, o homem é pó, o homem é vulnerável, o homem se cansa, o homem se desespera, o homem chega ao limite, não controla a sua própria dor. Como havia dito, somos vulneráveis ao sofrimento e incapazes de se sustentar. Mas quando Jó, no capítulo 7, versículo 17 ao versículo 20, Jó faz uma pergunta: que é o homem para que tanto o engrandeças?
Ele percebe, pastores, colegas, amigos, igreja, que o homem não tem força, que o homem não tem autonomia, que não tem estabilidade própria, é um ser indefeso, é um ser fraco. É por esta razão que quando o salmista Moisés, no Salmo 90, mostra que o homem não controla a sua vida, ele pode assim administrar o seu tempo que não pertence a ele, por ele se tornar um ser temporário. Moisés agora ele faz uma visagem ou olha para outros rumos acerca de quem Deus é. Depois de olhar para si, Moisés escreve o Salmo 90. Não foi num palácio. Moisés escreve o Salmo 90 aqui dentro do texto, num deserto. E é preciso destacar estas verdades, porque Moisés foi um homem que viu o mar se abrir. Moisés foi um homem que viu o maná do céu cair. Moisés viu o rosto de Deus brilhar na sarça ardente. Mas a Bíblia diz que ele viu o tempo consumir uma geração inteira. Mas por outro lado, ele percebeu que quando tudo aqui na terra se vai, Deus pertence o mesmo. Se o Salmo 90 revela acerca da natureza, a classificação humana, ó irmãos, o Salmo 90 também, missionárias, irmãs, revela aqui a eternidade de Deus, quem Deus é, porque o livro dos Salmos, de forma clara, exalta a excelência de Deus. O Salmo 23 diz que Deus é refúgio. Salmo de número 46, Deus Salmo 23 é pastor. Salmo 46 é refúgio. No Salmo de número 3 é escudo. No Salmo 27 é classificado como salvação. No Salmo 47 Deus é classificado como um rei. No Salmo 19 Deus está sendo classificado como Criador. No Salmo 18 versículo 2 Deus é descrito como um rochedo eterno. Quando chega no Salmo 90, Moisés disse: Ele é eterno, Ele é Senhor, Ele é fiel, Ele é imutável, de geração em geração Tu és Deus. Perceba que no Salmo 90 ele exalta quem Deus é. E nessa noite eu quero falar sobre quem Deus é, o Deus do Salmo 90. Porque o Salmo 90 fala sobre um Deus transcendente. O que é um Deus transcendente, pastor? É um Deus que está acima de tudo. É um Deus que é criador. É um Deus que é infinito. É um Deus que é eterno, majestoso. Mas ao mesmo tempo que Deus é um ser transcendente, está acima de tudo, o salmista está dizendo que Ele é um Deus imanente. O que é um ser imanente? É aquele que se comunica com a sua criatura. O Salmo 90, Moisés é um teólogo de mão cheia, porque ele quebra qualquer ideia de dizer que Deus é um ser criador mau, como um relojoeiro que cria o primeiro relógio e deixa ele andar com as suas próprias pernas. Não é isso. O nosso Criador do Salmo 90 é diferente. Ele cria todas as coisas, mas continua se comunicando conosco. E é por isso que a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Quem é o Deus do Salmo 90 para Moisés? Primeiro lugar, Deus é o nosso refúgio eterno. Olha o que o texto diz no verso 1: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Observe que essa palavra hebraica aqui para refúgio, marrom, significa morada eterna. Quando Moisés está dizendo que Deus, o Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, ele está dizendo, essa palavra significa habitação segura, morada eterna, abrigo constante. Eu pergunto aos irmãos, aonde foi que Moisés escreveu o Salmo 90? Aonde, meus irmãos? Foi no deserto. Moisés aqui ele reconhece que a instabilidade do deserto e a transitoriedade humana mostra que, apesar de ele não confiar em tendas, tabernáculo no deserto, ele está dizendo: Deus sempre
será um lugar seguro para nós. Porque Israel, ele caminhava sem endereço fixo, mas Moisés declara: mesmo sem terra, nós temos um lar em ti. O Senhor é o nosso refúgio eterno. Mais interessante o detalhe do texto é que Moisés aqui compreende que refúgio não é lugar. Ele aqui no Salmo 90 está dizendo que refúgio é uma pessoa. Ele está declarando que o nosso refúgio, a nossa habitação não é deserto, não é tabernáculo. Ele está dizendo: eu sei aonde é a minha morada. Quem é a tua morada, Moisés? O Senhor, o Criador dos céus e da terra. Ele é a minha morada. João capítulo 6, Jesus faz um milagre extraordinário. Jesus multiplica pão e peixe. E daqui a pouco surge a teologia triunfalista. Aquela mensagem que diz: olha, vai para o culto na segunda-feira, Assembleia Geral, lá em Lago da Pedra. Não falta não, vai ter pão para todo mundo, chave de casa, é aquela coisa. Uma mensagem triunfalista. A multidão chega, o povo chega. Daqui a pouco espera. Pastor Francisco, Pastor Raimundo Francisco prega 40 minutos, 1 hora, e o povo esperando. Pastor, até agora eu ainda não vi o pão chegar. Até agora me disseram que no culto ia ter chave de casa, todo mundo sair aqui cheio de bênçãos, e eu quero sair daqui com o pão. Quando Jesus percebe a incomodação das pessoas, da multidão, Jesus disse: bora dar uma parada aqui. O que é que vocês querem? Ó, Jesus, para o culto aí que a gente quer o pão. Aí vocês querem pão? Quero. Lá vai, eu sou o pão da vida que desceu do céu. Aí Jesus olha: vocês querem? Disse: não, só esse pão aqui eu não quero não. Eu quero chave de casa, eu quero o carro do ano, eu quero a chave do meu apartamento. Só culto com Jesus não tem graça. A Bíblia diz que o povo vai embora insatisfeito com o culto. Jesus olha para os irmãos do Promif, Jesus olha para os discípulos, dá uma virada e diz: vocês também não querem meter o pé não? Aproveita, está todo mundo embora, vai embora também. Olha o Pedro, Senhor, posso ter uma palavra? Pode. O que é? Senhor, para quem iremos nós? Prepara, segura aí. Olha que o texto está dizendo: não é para onde iremos nós, porque para onde é um lugar. Mas Pedro disse: para quem iremos nós? É pessoa. Ele está dizendo que nossa morada, a palavra de vida eterna, a gente não encontra na beira do bar, no pancadão, na festa. Eu só encontro morada daquele que é a vida eterna, o pão vivo que desceu do céu. Quem tem ele como morada, levante a sua mão, abre bem a sua boca e dá um grito de glória a Deus aqui essa noite. Moisés está dizendo que quem tem Deus como um refúgio nunca estará sem abrigo. Levante assim o dedo para os céus, assim aponte para os céus. Declare como Moisés, diga: Senhor, Tu és a minha morada. Diga: Senhor, Tu és a minha habitação. Eu pergunto para você: você encontra habitação, segurança em pancadão? Você encontra, aleluia, morada, aleluia, aleluia, nos terreiros ou nas cartas, ou principalmente em reunião de coach? Não, a gente só encontra paz, a gente só encontra alegria, a gente só encontra felicidade. Sabe aonde é? Na casa de Deus, é lá onde Ele habita, aleluia. Quem está entendendo isso aqui pode levantar a sua mão. Se ele tem, aleluia, se esta igreja tem Jesus como morada, pode adorar a Deus mesmo, irmão.
porque tem pancada, aleluia, tem chuva, tem tempestades, tem guerras, tem problemas, mas Jesus é minha morada. Porque tem gente que se apropria de uma confiança terrena. Judá um tempo ficou de luto. Isaías viu seu parente rei Uzias morrer. E a Bíblia diz que no ano em que morreu o rei Uzias, irmãos, pense uma crise. Quando aqui embaixo o rei Uzias morre, aí fica desequilibrado. Há uma crise política, espiritual, econômica e moral. Aí Isaías está meio que desequilibrado agora. Meu parente, o nosso rei, que vai governar, porque a Bíblia mostra que quando os reis governavam bem, o povo se alegrava. Chegou Manassés, colocou os ídolos no templo. Veio uma desgraça, irmão, sobre a nação por causa do pecado. O profeta Isaías profetiza e olha da cabeça aos pés ao povo de Judá, e a única coisa que ele encontra é feridas. E o texto diz: o que eu encontro em vocês são feridas da cabeça aos pés. Moralidade, crise. O boi conhece o seu possuidor, mas vocês não conhecem o seu Deus. Agora, pastor, profeta Isaías, o que é que nós vamos fazer? Aqui embaixo está sem ninguém no trono. Aqui embaixo não tem quem governe Judá. Aqui embaixo o que a gente está vendo é crise moral, crise espiritual, crise política. Agora para onde é que eu vou? O que é que eu vou fazer da minha vida? Aí a Bíblia diz que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto sublime trono. Eu preciso te dizer uma coisa aqui essa noite. Aqui embaixo pode estar em crise, mas o trono de Deus, a morada de... não está em crise. As crises nos apanham, mas a crise no trono de Deus não apanha Deus de surpresa. Deus não sabe no seu vocabulário o que é crise. Deus permanece o mesmo. Quem é que pode levantar a sua mão e reconhecer isso aqui essa noite? Sustenta a sua mão e não abaixe ela por bondade. Nesse culto aqui a gente vai adorar, aleluia. A mensagem tem que ser assim, falar sobre Deus, sobre Cristo. Não é sobre nós. E você vai adorar comigo ao Deus que você serve. Daqui porque Ele é a nossa morada. Você canta porque Ele é o nosso abrigo. Você serve e governa a cidade porque Deus é a nossa morada. Imagine, olhe para a vida de Moisés. Pergunte para Moisés: Moisés, quantas habitações você teve na vida? Pastores, colegas, amigos, igreja. De onde Moisés extraiu tanta força para reconhecer isso? Por quê, pastor? Porque olha para o nascimento. Moisés nunca disse assim: eu tive um berço quando eu nasci. A habitação não era dele. Levaram para Midian. Lá não tinha habitação para ele. Passou 40 anos no deserto. Nunca ele disse: tem uma habitação aqui. Moisés, tu tem uma casa? Moisés diria: não encontro, nem em Gósen, nem em Midian, nem no Egito. A única coisa que Deus me disse é que tem uma terra prometida para nós. Mas a Bíblia diz que nem isso ele conseguiu chegar. Ele ficou de longe olhando. Olha lá a terra. E Deus o recolheu. Agora imagine, 1000 anos depois. Nação está exilada, o povo está exilado, sem templo, sem morada. E abriu o Salmo 90. Ora, porque o Salmo 90, Moisés estava escrevendo isso, dizendo que o Senhor é o seu refúgio, que o Senhor é sua morada. O camarada nunca teve uma casa. O camarada nunca teve uma habitação para dizer: é minha. Mas era Moisés dizendo: vou deixar um legado aqui para vocês. Vocês não têm templo aqui não?
mas vocês têm uma morada que é o próprio Deus. Ele é a nossa habitação, Ele é o nosso abrigo eterno. Quem tem esse Deus como abrigo, levante a sua mão e dê um brado de glória a Deus. Pastor, sabe de uma coisa? Que na Bíblia, irmãos, coisa linda é a Bíblia. Deus se tornou abrigo na fornalha. A Bíblia diz que jogaram 3 jovens na fornalha. Daqui a pouco foram pesquisar. Eita! Lançamos 3 na fornalha. Pesquisa aí o nome dele. Sadraque está ali, Mesaque está ali, Abednego está ali. Eu não sei, não acho que eu estou com um problema de vista, mas é porque tem um 4º homem lá. Qual é a pergunta? Quantos nós lançamos lá? 3. Conta de novo. Sadraque está ali, Mesaque está ali, Abednego está ali. Vou colocar meu óculos. Quem lançou o 4º homem? Quantos nós lançamos? 3. E o 4º quem lançou? Ninguém lança o 4º, ele vai porque quer. É o 4º homem da fornalha. A Bíblia diz, oh glória a Deus, que o fogo estava aceso, mas não queimava, porque na fornalha Deus é abrigo daqueles que se refugiam nele. Só quem reconhece isso, levante a sua mão e dê um brado de glória a Deus. Pastor Gerson, por favor, eu não sei se a gente pode quebrar alguma coisa aqui não, por favor. Olha a Bíblia, irmãos. Pastor Francisco, a Bíblia diz que eles passeavam no meio. Ô irmão, diga comigo, passeavam. Não, irmão, diga mais forte, diga passeavam. Eu já estou encerrando, diga passeavam no meio do fogo. A Bíblia não diz, pastor, que eles andavam. Porque andar, todo mundo anda. Anda endividado, sim ou não? Anda feliz, sim ou não? Anda com a conta cheia, sim ou não? A gente anda. Mas a Bíblia diz que passeavam no meio. Passear é estética de tranquilidade. É Deus dizendo, quem tem Deus como morada, no meio do fogo Deus vai dar tranquilidade. Uri canta, segure na mão desta pessoa aí. Eita, eu estou sentindo Deus aqui nesta palavra para te dizer: o fogo está aí, as tempestades estão aí, o deserto está aí, mas eu sou o teu abrigo. Vai passar o ano de 2026 debaixo de pancada. Pessoas vão lhe trair, vão virar as costas, mas nós temos uma morada. Está nele, ele. Só quem tem ele como morada, irmão, abre bem a tua boca e dá um grito de glória a Deus. É Deus dizendo: se tu entrar no fogo, eu entro primeiro para mostrar que eu sei que eu te amo e eu sou o teu Deus. Quando foi que Deus se tornou abrigo? Novo Testamento, cruz. Fazer uma teologia bíblica aqui rápida. O que era impossível para os homens, Deus foi abrigo para o pecador. Quando o ladrão da cruz, ele pensou e disse: é a última oportunidade. Eu poderia até pensar como os antigos: eu preciso me batizar primeiro para depois ser salvo. Mas não vou ter oportunidade para passar por João Batista. Eu não vou ter oportunidade de me batizar nas águas. Mas Senhor, Tu és o Filho de Deus. Tu reconheces que eu sou o Teu Salvador. Nos últimos minutos da sua vida, Você é o Senhor. Olha o abrigo hoje mesmo. Tu estarás comigo no paraíso. Tem oportunidade para ti ainda, rapaz. Ainda tem chance para você, moça. Pastor, os meus pecados são muitos. Reconheça que Jesus é o teu Salvador, a morada eterna. O nosso Deus, Ele te abraça, te perdoa. Aquele que se arrepende dos seus pecados recebe de Deus o abrigo da salvação. Mas não para por aí. O texto diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio eterno, de geração em geração. Verso 2, parte B. De eternidade a eternidade Tu és Deus. Fique de pé comigo, por favor. Coisa linda.
Coisa linda, Moisés, é conhecer. De eternidade a eternidade tu és. Essa expressão de eternidade a eternidade é uma das mais fortes declarações acerca da eternidade divina em toda a Bíblia. Isso significa que Deus não tem meio, que Deus não tem começo, que Deus não se limita ao tempo. O escritor aos Hebreus disse que Ele é o mesmo ontem, é hoje e é eternamente. Olha para cá, eu fui ontem criança, adolescente, jovem e continuo sendo jovem. Hoje 27, 28 anos, né? 28, meu Deus. Já mudei. Daqui a pouco vai vir os cabelos brancos. Daqui a pouco vai vir as rugas. Porque a gente muda, mas amanhã a gente não sabe. Limitação humana. Aí pergunta para Moisés: e o teu Deus? Ele não envelhece. Ele não pode adorar a Deus, isso com força, irmãos. A promessa de Deus sobre a tua vida não caduca. As promessas aqui se caducam, se esquece, coloca debaixo do tapete. Mas as promessas do Deus eterno é o mesmo. A sua palavra é imutável. Aleluia. A palavra de Deus diz: seca-se a erva, cai as flores, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Deus é imutável em seu ser. Deus não envelhece. Mas Deus tem cabelo branco, pastor. Não é não, é um sentido figurado. Pastor, se eu cantar, ele fica grande, ele continua sendo o mesmo. Pastor, num culto como esse não dá para cantar não. Se você não cantar, Deus é imutável, continua sendo o mesmo. Pastor, porventura eu não glorificar o seu nome, ele vai ser diminuído? Não, ele continua sendo o mesmo. E as promessas dele, pastor, são imutáveis? São imutáveis. Passa céu, passa terra, mas a sua palavra ao teu respeito não passará. Eu preciso dizer para você que o homem passa como um sopro, mas Deus permanece reinando para sempre. Quando aqui tudo parecer instável, lembre-se, Deus não muda. Quando você pensar aqui na terra, as coisas já se dissiparam, aleluia, a esperança já desvaneceu. Olhe para o Deus do Salmo 90, ele permanece para sempre. Levante a sua mão direita, por favor. Eu encerro aqui dizendo uma coisa para você: Deus permanece o mesmo diante da sua limitação. Pastor, sou um vaso cheio de trincas, mas Deus permanece o mesmo com você. O amor dele não muda. Pastor, mas são tantas falhas, são tantas trincas, o vaso aqui é cheio de defeitos. O apóstolo Paulo disse que Deus depositou um tesouro, não foi em vaso de prata e nem vaso de ouro. Capítulo 4, versículo 7, Paulo disse: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Deus depositou em você um tesouro glorioso, para mostrar que você tem valor. Você tem valor não é porque você é vaso, não, você é de pó. Você tem valor porque existe um tesouro glorioso dentro de você. E é intencional quando Paulo fala isso, para que nós enderecemos a glória somente para Ele. Você está com a sua mão erguida aos céus? Eu preciso liberar essa palavra para você aqui essa noite. E eu preciso rapidamente fazer um convite para você. Um só, e aqui eu encerro. Eu quero conhecer pessoas que vieram aqui essa noite. Pastor, sou tão limitado, o senhor falou aí da limitação, mas eu estou encaixado em tudo aí. Cheio de falhas, um fardo pesado, o pecado que me rodeia, as tentações, o pecado, aleluia, o diabo cegou o meu entendimento, eu não consigo ter percepção das coisas dos céus. Hoje Jesus, ele quer fazer uma limpa. Primeiro quer perdoar o teu pecado.
e quer mostrar que Ele tem uma oportunidade para você hoje. Eu quero conhecer a primeira pessoa que está entre nós que deseja entregar a sua vida a este Deus do Salmo 90. Você tem encontrado e batido em tantas portas e não tem encontrado morada. Eu estou te dizendo aqui essa noite que uma multidão aqui em Lago da Pedra que aceitou este Jesus se tornou morada desse povo aqui. Mas pastor, cruz, luta, problema, todos eles têm. O evangelho que a gente prega é esse: tem cruz, tem luta, tem problema, mas a gente tem um Deus que é nossa morada no meio da dor. Eu quero conhecer a primeira pessoa, se tem entre nós, que deseja entregar a sua vida para Jesus. Eu sei que tem muitas, mas se o Espírito Santo de Deus falou com você, Ele te chama pelo teu nome. E antes que as bênçãos apostólicas sejam impetradas, reconheça que você tem um Deus que é eterno, que a tua morada é eterna, e é um Deus imutável. Deus dos céus, eu te adoro pela tua palavra, por esta igreja tão pujante, esta igreja tão alegre, estes jovens, Senhor, que estão aqui dispostos a fazer a tua obra. Usa-o em tuas mãos para a glória do teu nome. Quantos assim creem, recebe essa palavra, diga glória a Deus. Oh, maravilha, irmão, quantos glorificam a Deus pela maravilhosa mensagem. Tome o seu assento por um instante. Nós temos um pedido de um hino e nós vamos ouvi-lo. Em seguida estaremos fazendo a oração da fé, a oração de encerramento, a oração pelas nossas autoridades. Vamos ouvir um louvor com o irmão Edson, a pedido aqui da organização. E após esse louvor estaremos orando e impetrando a bênção. Irmão, não saia antes da bênção apostólica, em nome de Jesus. Já estamos concluindo o trabalho, estamos dentro do nosso horário de hoje. Vamos louvar a Deus e canta o Edson, louvando a Deus, em seguida estaremos orando. Glória a Deus, só da igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos cantar um louvor a pedido de nossos queridos amigos, de nossa prefeita, da vice. O desejo do nosso coração é que o Senhor continue abençoando, dando graça, força para continuar essa jornada. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabes fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor.
Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chora se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chora se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo Se o mundo te fizer cair. Meus amados irmãos, vamos nos colocar em pé. E neste momento nós vamos orar encerrando o culto e orando por quem quer oração esta noite, em nome de Jesus. Nós queremos nesta oração final ler 2 versículos para fazermos esta oração. 1 Timóteo 2, 1 e 2 diz: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam precauções, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em iminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável a Deus, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Então, nesta oração, nós vamos orar pelas nossas autoridades. Eu quero convidar o pastor Ernesto para fazer esta oração de encerramento, orando pelas nossas autoridades nesse culto de ação de graças, e orando por quem quer oração esta noite, em nome de Jesus. Pastor Ernesto vai estar ministrando esta oração, em nome de Jesus, e as nossas autoridades quiserem ficar mais aqui, pode se aproximar. Amanhã tem vigília na congregação Jerusalém, a partir das 21 horas, promifianos e todos os convidados. Pastor Ernesto estará orando. Segunda-feira próxima, Santa Ceia, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai do Senhor, vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, Senhor, a nossa palavra a Ti nesta noite é de gratidão pela Tua palavra que ouvimos neste momento, palavra que falou ao nosso coração. E quero, Senhor, nessa noite apresentar a Tua igreja aqui presente, todos os Teus filhos que estão aqui à frente. Estenda as Tuas mãos poderosas sobre a vida do Teu povo. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aqueles que vieram, Senhor, entraram a este lugar, precisando de um milagre da Tua parte. Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que sara. Por isso oramos a Ti e crendo que ainda o Senhor faz milagre, faz nessa noite, porque Tu és Deus.
Pai, eu quero te apresentar a tua filha nesta noite, ó Deus eterno, a prefeita desta cidade e toda a sua equipe. Continua abençoando, continua estendendo as tuas mãos, prosperando esta cidade, e que tua bênção, ó Deus eterno, esteja sobre ela e todo o seu governo. E assim te pedimos e te agradecemos em o nome de Jesus de Nazaré. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, esteja com todo o povo de Deus, para todo sempre. Amém. Terminado em nome de Jesus.